Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 12 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 20. Ó tolo, queres então compreender que sem as obras a fé não vale nada? Como é claro e iluminante o trecho que hoje meditamos. Com todas as suas forças, São Tiago se lança contra uma fé de boca para fora. O inferno está azulejado de boas intenções. Quem somente fala da palavra vai para o inferno, e quem a vive vai para o céu. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no céu, mas quem faz a vontade do meu Pai. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Da carta de Santiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imagina que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem, mas também os demônios creem isso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus é muito forte hoje. Ó tolo, você não entende que a fé sem obras é morta? A palavra que São Paulo usa em grego significa homem vazio, tolo, tonto. Esta é a tradução certa. Isso define aquele que fala de Deus, mas não vive Deus. Está vazio dentro. Toda vez que nós falamos de Deus da boca para fora, somos tolos. Bem entendemos que melhor seria falar com as obras mais do que com a boca. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem, mas também os demônios creem nisso e estremecem de medo. Hoje escolhemos meditar sobre esse trecho, citando o discurso do nosso Papa Francisco no primeiro Dia dos Pobres em 2017, lembrando que o 5º Dia Mundial dos Pobres está para chegar. Eis as palavras do Papa. Não amemos com palavras, mas com obras. Estas palavras do apóstolo João exprimem um imperativo do qual nenhum cristão pode prescindir. A importância do mandamento de Jesus, transmitido pelo discípulo amado até os nossos dias, aparece ainda mais acentuada ao contrapor as palavras vazias, que frequentemente se encontram na nossa boca, as obras concretas, as únicas capazes de medir verdadeiramente o que valemos. E o mesmo ensinamento é dado pelo apóstolo Tiago, que usa expressões fortes e incisivas em sua carta. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres, segundo o mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre.
Porventura não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser: ide em paz, tratai de vos aquecer e matar a fome, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. Continua Papa Francisco: não pensemos nos pobres apenas como destinatários de uma boa obra de voluntariado que se pratica uma vez por semana, ou menos ainda, de gestos improvisados de boa vontade para colocar a consciência em paz. Estas experiências, embora válidas e úteis a fim de sensibilizar para as necessidades de tantos irmãos e para as injustiças que eles sofrem, são insuficientes. Na verdade, a oração, o caminho do discipulado e a conversão encontram, na caridade que se torna partilha, a prova da sua autenticidade evangélica. E deste modo de viver derivam alegria e serenidade de espírito, porque se toca palpavelmente a carne de Cristo. Olha que palavra forte diz Papa Francisco: quem toca o pobre toca a carne de Cristo. E continua o Papa: o corpo de Cristo, repartido na Sagrada Liturgia, se deixa encontrar pela caridade partilhada no rosto e na pessoa dos irmãos e irmãs mais frágeis. Continua a ressoar de grande atualidade estas palavras do Santo Bispo Crisóstomo: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres, que não têm o que vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, quando lá fora o abandonas ao frio e à nudez. A sua mão estendida para nós é também um convite a sairmos das nossas certezas e comodidades e a reconhecermos o valor que a pobreza encerra em si mesma. É um caminhar atrás dele e com ele, um caminho que conduz à bem-aventurança do reino dos céus. Pobreza significa um coração humilde que sabe acolher a sua condição de criatura limitada e pecadora, vencendo a tentação de onipotência que cria em nós a ilusão de ser imortal. A pobreza é uma atitude do coração que impede de conceber como objetivo da vida e condição para a felicidade o dinheiro, a carreira e o luxo. Sabemos a grande dificuldade que há no mundo contemporâneo para se poder identificar claramente a pobreza. E todavia, esta interpela-nos todos os dias com seus inúmeros rostos vincados pelo sofrimento, a marginalização, a opressão, a violência, as torturas e a prisão, pela guerra, a privação da liberdade e da dignidade, pela ignorância e o analfabetismo, pela emergência sanitária e a falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e a escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada. Este dia pretende estimular, em primeiro lugar, os fiéis para que reajam à cultura do descarte e do desperdício,
assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independentemente de sua pertença religiosa, para que se abram à partilha com os pobres, em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade. Deus criou o céu e a terra para todos. Foram os homens que, infelizmente, ergueram fronteiras, muros, recintos, traindo o dom originário destinado à humanidade sem qualquer exclusão. Como ensina a Sagrada Escritura, vamos acolhê-los como hóspedes privilegiados à nossa mesa. Poderão ser mestres que nos ajudam a viver de maneira mais coerente a fé. Com estas palavras, o Papa conclui o seu discurso, que nos sugere o modo certo para vivermos esse dia. Vamos agora ouvir novamente esta palavra de Deus que dá cor ao nosso dia. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imagina que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem, mas também os demônios creem isso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Vamos deixar um minuto para que cada um sublinhe e anote as frases que mais falaram ao seu coração. Estamos agora prontos para escolher o propósito que nos ajude hoje a colocar em prática o nosso encontro vivo e real com o pobre, fruto de todo o nosso empenho. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem nos detalhes em como colocaremos em prática esse nosso propósito.
quem toca o pobre, toca a carne de Cristo. Paz e alegria a todos. A fé sem obras é morta. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre e morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor, só por amor. E como posso te ver no altar, no véu do sacramento, teu corpo em glória e não te adorar? E como posso te ver no irmão, teu corpo ferido, cansado, sofrido, e não dar a mão? Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre